Paz e bem. Talvez assim como você tenha percebido que muitas pessoas deixaram de evangelizar. Estão com corações frios, cristãos que deveriam louvar e adorar a Deus com todo o fervor, movidos pelo Espírito Santo, hoje estão frios e não evangelizam mais. Refletindo sobre isso e movido também, inspirado pelo Senhor, fiquei incomodado e busquei uma resposta da parte de Deus. O Senhor me mostrou o Salmo 94, em que em certo momento ele vai dizer: Não vos torneis endurecidos como em Meriba, como no dia de Massa no deserto, onde vossos pais me provocaram, e me tentaram apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos desgostou-me aquela raça, e eu disse: é um povo de coração desviado, que não conhece os meus desígnios. Por isso jurei na minha cólera: não entrarão no meu repouso prometido. O Senhor, por meio dessa passagem, ele quis dizer muitas coisas. Assim como o povo no deserto, que teve um coração endurecido para com Deus, hoje muitos cristãos estão tendo também. Então, refletindo, meditando e pedindo as luzes do Espírito Santo, o Senhor mostrou algumas características que aquele povo tinha, alguns erros que eles cometiam, e hoje nós cometemos, e também isso acaba esfriando o nosso coração. Então vamos ver algumas dessas características. A primeira característica que eu gostaria de trazer é a seguinte: eles viviam no passado. Constantemente eles ficavam recordando da vida velha que tinham lá na escravidão do Egito. E hoje, muitos cristãos eles ficam recordando até com um certo deleite, um prazer, a vida antiga, os pecados que cometiam. Ou nem mesmo precisa ser um pecado ou algo do tipo que cometiam no passado, mas sim algo que fizeram conosco, ou seja, uma falta de perdão, algum erro que cometeu, enfim. Essa constante lembrança, essa ruminação do passado faz esfriar o nosso coração, pois esquecemos de olhar para aquele que deveríamos ter os olhos fixos. Então, essa seria a primeira característica do povo do deserto, que Deus fala do coração endurecido, que também pode ser atribuída a nós. Olhar tanto para o passado. A segunda característica é que eles não se humilharam. Diante de tantas coisas que aconteciam no deserto, pois o deserto também era um tempo de provação para eles, eles não se humilhavam, não se permitiam serem movidos pela presença de Deus. Eles murmuravam, reclamavam, enchiam o saco do Moisés, e ele tinha que se virar nos 30 lá, enfim. Não se colocavam, não prostravam a cabeça diante do Senhor, e por isso sofriam mais ainda. Por isso que é muito importante a gente, por mais que seja difícil, ter esse esforço, essa luta. Pois para ser santo também precisa ter o nosso esforço, a nossa parte. E quando os corações estão cheios de vaidade e soberba, que não escutam o próximo, que não acolhem aquilo que Deus tem trazendo, por conta dessa falta de humildade, essa soberba que vem crescendo e esfriando cada vez mais o coração. Acha que já fez tudo o que tinha que fazer, quando na verdade não começou a fazer nada. Então é necessário essa humilhação. Se humilhar, não seja como o povo no deserto, como em Massa, como em Meriba, que eles confrontavam o Senhor, iam de frente com ele. O terceiro ponto é que eles não olhavam as obras do Senhor. No primeiro ponto eu falei que eles ficavam olhando para a vida passada. Agora nesse terceiro ponto eu falo que eles não olhavam as obras do Senhor. Pois no capítulo 17 do livro do Êxodo e no capítulo 20 do livro do Números, conta essa narrativa do povo do deserto nesse momento em que eles querem água. E logo depois vai acontecer aquele episódio das serpentes, em que eles estavam reclamando e Deus envia serpentes. Ou seja, mesmo Deus, depois de ter feito o milagre da água, que ele faz a água sair da rocha, eles estão murmurando ainda. Ou seja, eles se esqueceram de tudo aquilo que Deus fez, de todas as promessas que Deus cumpriu, de tudo aquilo que ele fez contra o faraó, de todo o esforço que Moisés teve, E aqui também vale ressaltar o superior, Eles não olham pelo sofrimento do superior também. Então eles se esquecem das obras de Deus. E isso faz também com que eles criem um muro, uma dificuldade, uma amargueza, para tudo aquilo que é do Senhor. Isso também esfria o coração. Isso vai se encaixar muito com o próximo ponto, que é a falta de gratidão. Esse quarto ponto, que é a falta de gratidão, faz com que eles não sejam felizes e gratos por tudo aquilo que Deus fez. Deus tem feito inúmeros milagres. Tiraram da escravidão, fez o pão cair do céu, saiu água da rocha, curou da mordida das serpentes, e mesmo assim, coração duro.
Passaram 40 anos e, como diz o Salmo, 40 anos desgostou-me aquela raça. Um povo de coração transviado, endurecido. Então aquele povo que não olhava mais Deus com os olhos de pai e amigo, fizeram endurecer. É como se eles olhassem: Deus agora é nosso inimigo. E por isso que quando Moisés vai subir no monte, eles pegam um bezerro de ouro e adoram como se fosse Deus. Essa falta de gratidão. Muitos têm deixado de evangelizar por conta dessa falta de gratidão. Não são gratos ao Senhor, não querem corresponder a tudo aquilo que Ele fez por nós. Esses 4 pontos podem ser muito mais aprofundados, mas eu não quero me estender. Mas do que tudo isso gira, né? O que isso nos leva além de endurecer o coração? Isso nos leva a perder e não acreditar na amizade de Deus. O demônio, ele que a todo momento nos tenta, pois ele mesmo não acredita no amor de Deus. Ele crê em Deus, ele sabe que Deus existe, mas ele não acredita no amor dele e quer que cada vez mais almas sigam este caminho dele. Por isso que ele nos tenta tanto a ir contra aos desígnios do Senhor. O demônio, ele quer isso. Ele quer fazer com que você não veja Deus como amigo, que você não dê sua vida, desgaste sua vida, né? E assim como diz nesse mesmo Salmo 94, no versículo 6, né? Ele vai dizer: adoremos, inclinemos diante do Senhor. E a adoração é justamente isso, é ser movido, permitir ser consumido pelo Senhor. Ver Ele como Deus e você como criatura, e não ao contrário, Ele como servo, escravo e você como Deus. Eu vi num filme muito interessante que é a seguinte frase: Deus serve, mas não é servo. Então se rebaixe, se incline diante de Deus. Permita Deus ser teu amigo. No Salmo 80, Deus vai dizer o seguinte: ó, se meu povo tivesse ouvido, se Israel andasse em meus caminhos, eu teria logo derrotado os seus inimigos e desceria minha mão contra seus adversários. Ou seja, Deus está pronto para nos ajudar, está pronto para derramar todas as graças sobre nós. Mas a gente precisa aquecer essa chama no nosso coração, precisamos evangelizar, precisamos mostrar a gratidão, lembrar as coisas boas que Deus fez. Agradecer o irmão também, né? Pois esses são os 2 maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Mostrar gratidão a todo momento, mostrar o amor de Deus para o próximo. E talvez você esteja tão frio que você se pergunte: será que vale mesmo a pena seguir a Deus? Eu te peço para fazer a seguinte reflexão e ler também o livro de Sabedoria, capítulo 13, do versículo 1 ao 5. Porque eu tenho certeza que você talvez já tenha experimentado uma vida carnal de prazeres. E para você aquilo fazia todo sentido viver para aquilo. Mas pense bem, Deus é o Criador de todas as coisas. Ele criou o prazer sadio, os nossos sentidos, tudo aquilo que é bom. Então quem você prefere seguir? Somente o prazer? Algo tão mínimo, ínfimo? Você prefere seguir o autor de todas as coisas? Ele que seu coração clama, seu coração quer a verdade. Seu coração não aguenta mais a ilusão, então volte para o Senhor. Hoje Ele te chama: venha ao meu lado, esteja comigo. Muitos deixaram de estar da minha presença, mas eu quero meus filhos perto de mim. Então volta para o Senhor. Se humilhe diante de Deus. Faça memória das coisas boas que Ele fez na tua vida. Seja grato a Ele. Seja grato, irmão. Faça uma lista de tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Tudo aquilo que Ele fez de bom. Tudo aquilo que aconteceu de mal na sua vida, mas teve um fruto bom no final, pois Deus permite o mal para isso na nossa vida. Olhos fixos em Jesus. Que o Senhor te ilumine, te ajude, e a Virgem Maria Santíssima te conduza à verdade cada dia. Paz e bem.